Vamos ver aqui, continuando nossa aula de física, vamos ver sistemas refratores de dispersão da luz. Tá? Vamos falar sobre dióptro plano. O que é dióptro plano? Imagine você que você tem na superfície de um lago, tá? E essa superfície é plana e ela está separando ar e água. Beleza? Então, essa superfície plana desse lago vai ser considerado um dióptro plano. Por quê? Porque ela está separando duas substâncias que têm índice de refração diferente. Quando um objeto imerso dentro de duas substâncias que são diferentes, dentro de uma substância, a luz vai variar a sua velocidade. Desta forma, vai ocorrer que a gente vai ter uma tendência a pensar que o objeto está em um ponto P', que a gente vai chamar de ponto aparente, mas que na realidade, o objeto vai estar no ponto P, tá? Uma posição real desse objeto. Isso vai nos dar a impressão de que o objeto está torto ou quebrado. Esse é o exemplo deste lápis, tá? Aqui, tá? Tem uma ideia de que ele esteja torto. Beleza? Então, como é que a gente vai calcular esse ponto, tá? Ou seja, a posição aparente do objeto e a posição real do objeto. Primeiro, posição aparente a gente vai representar por P'. Posição aparente, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Posição aparente. Vai representar por P'. E a posição, ou seja, real do objeto vai ser representado pela letra P. Agora, o que significa esse N vai e N vem? Tá? Lembre-se que para eu ver um objeto, eu preciso que a luz saia desse objeto e venha até o meu olho, tá? Então, venha até o meu olho, beleza? Então, ó, índice de refração de onde está o objeto, tá? Índice de refração de onde está o objeto vai ser chamado índice de refração de onde vem a luz. Índice de refração para onde está o observador, ou seja, para onde vai a luz, índice de refração vai. Então, índice de refração de onde vem a luz é onde está o objeto. Índice de refração para onde vai a luz é onde está o observador. Beleza? Então, a razão entre o índice de refração de onde vai a luz dividido pelo índice de refração de onde vem a luz é proporcional à posição que a gente vai chamar aparente dividido pela posição real do objeto. Nesse caso, quando eu tenho um índice de refração maior, onde está o objeto, e eu estou observando de um índice de refração menor, tá? Eu vou ter que a posição aparente do objeto é mais próxima da superfície do que a posição real. Tá ok? E como é que o índice de refração é maior ou menor? Dá para perceber? Porque, lembre-se, quando o raio de luz sai do índice de refração maior para o índice de refração menor, ele se afasta da normal, tá? Quando é o caso contrário, ele se aproxima da normal. Então, aqui dá para perceber que no meio de onde vem o objeto, o índice de refração é maior do que o índice de refração para onde está indo a luz. Nesse caso, no caso oposto, o observador está no índice de refração no meio onde o índice de refração é maior e o objeto está no meio onde o índice de refração é menor. Nesse caso, acontece que a percepção de que o objeto está mais longe do que a realidade. Tá legal? Então vai ser a mesma ideia. Índice de refração vai estar do lado do observador agora. E sempre, tá? Índice de refração do observador, só que agora o observador para o lado de baixo, tá? E o índice de refração vem é onde está o objeto. P' é a posição aparente e P é a posição real. Beleza, pessoal? Então, praticamente vai ser essa equaçãozinha aqui que a gente vai usar para calcular os nossos exercícios. Perfeito? Bom, só a nível de curiosidade, há uma ideia de refração negativa. O que seria essa refração negativa?
ela não tem substâncias, ou seja, materiais comuns da natureza. Tá legal? Aqui do lado esquerdo, separar aqui pro lado esquerdo, aqui, olha, para esse lado esquerdo, são índice de refração normal, tá? E pro lado direito, a gente vai chamar de índice de refração negativo. Só acontece quando tiver metamateriais, ou seja, materiais que não estão comumente na natureza, tá? São produzidos pelo homem. Então, se dá uma refração negativa, é tão forte o índice de refração, tá? O que ocorre? O raio de luz bate, como se fosse um recuo da luz. Você vê que talvez, se fosse o índice de refração, ia passar a luz direto, ou na maior hipótese seria aproximada da normal. Perfeito? Pois é tão forte esse índice de refração que ele vai, além de passar a normal, vai para o outro lado da normal, fazendo com que esse ângulo aqui, esse ângulo θ, torne um ângulo negativo. Tá? Beleza? E aí a consequência disso é que se você fosse observar aqui do lado esquerdo, a observação para um peixe, uma água, tá? Então, claro que vai ter uma refração, então vai pensar que esse peixe está mais próximo da superfície do que na realidade, mas se for no metamaterial, ou seja, uma posição uma índice de refração muito alta, ou seja, uma refração negativa, é como se tu estivesse enxergando um peixe flutuando aqui em cima.